O personagem principal do nosso episódio de hoje é a justificativa. Como que você vai estruturar uma justificativa? Quais são os itens que ela deve contemplar na confecção de um bom projeto de pesquisa? Eu sou o professor Jean Nunes e essa é a nossa série Pesquisa e Direito em vídeo e em podcast. No episódio anterior, nós estudamos que os objetivos específicos precisam guardar congruência, coerência com o objetivo geral. Estudamos que o objetivo geral ele tem uma relação direta com o próprio objeto de pesquisa. E nele nós precisamos traduzir o recorte espacial e temporal que nós fizermos. Claro que nesse processo eu não posso prever em objetivos específicos alguma pretensão que não guarde coerência com o objetivo geral. Imagine que eu esteja lá estudando, por exemplo, a política pública voltada a pessoas em situação de rua no município de São Paulo. E aí eu coloco isso no objetivo geral. E aí eu coloco no objetivo específico que eu vou estudar a política nacional. É lógico que não tem congruência, não tem coerência. Como é que eu vou estudar no objetivo específico, que é menor, que é detalhado, uma pretensão maior do que aquela que eu estou desenvolvendo no objetivo geral? Se eu coloco que eu vou estudar na cidade de São Paulo a política pública de assistência à pessoa em situação de rua, eu não posso, no objetivo específico, enveredar por violência doméstica, pelo menos não a princípio, a não ser que tenha relação com esse objeto, estudar a responsabilidade civil, obrigações, elementos que são estranhos àquilo que eu estou estudando, que eu defini como sendo o objeto de pesquisa e o próprio objetivo geral. É fundamental, portanto, que os objetivos específicos sejam compreendidos como pilares que sustentam o objetivo geral, que lhe dão coerência e existência. A ideia é, preenchidos os objetivos específicos, isto é, alcançados os objetivos específicos, eu alcanço o geral. Então isso precisa estar bem amarrado, bem compreendido. E como eu trabalhei já em episódios anteriores, cada um dos objetivos específicos, na verdade, será, no seu trabalho final, na sua monografia, dissertação ou tese, um capítulo daquilo que você estiver desenvolvendo. Eu sempre estou utilizando a referência 3, mas, como eu já disse, ela é uma referência meramente exemplificativa. Você pode ter menos ou mais objetivos específicos, a depender do nível e do tipo de pesquisa que você esteja realizando, tá bom? Pois bem, como é que eu construo do meu projeto a justificativa? É preciso que se compreenda que a justificativa é a apresentação das razões para uma banca, seja para o público em geral, dos motivos pelos quais você entende que é importante e relevante estudar aquele objeto. Então, se você compreende bem o que é a justificativa, qual é o seu sentido, você tem mais facilidade para desenvolvê-lo e não corre o risco de colocar no justificativo o que é metodologia, o que é problematização, não misturar esses elementos. Então vamos lá. A Richardson, na sua obra de metodologia do trabalho científico, né, métodos e técnicas de pesquisa social, ele vai desenvolver a ideia de que a justificativa é a exposição do que justifica, da relevância, das razões pelas quais eu entendo que é relevante estudar aquele objeto. Essas razões podem estar divididas em 3 grupos fundamentais. O primeiro desses grupos, os aspectos técnicos ou o vínculo com a realidade social que aquele objeto apresenta. Então eu vou estudar algum tema, vamos definir aqui um objeto, né? Vamos definir aqui em linhas gerais um objeto. De que forma, suponha seja esse objeto, o objeto seja estudado, vamos colocar aqui em forma de afirmação, de que forma o empoderamento feminino, o feminismo contribuiu para a redução ou não, né, da violência doméstica. Pode ser, no decorrer da pesquisa, que se descubra que, na verdade, o empoderamento feminino foi mais conflito em casa e contribuiu para o aumento da violência doméstica, ou o contrário, que a luta que se processa pelo empoderamento feminino revelou os problemas que se verificavam dentro de casa e a necessidade de superá-los.
Isso só a pesquisa vai dizer, só a pesquisa que vai demonstrar qual é o rumo que o pesquisador vai adotar. Mas essa que é a ideia, nós vamos estudar o empoderamento feminino e a violência doméstica, a relação entre esses dois elementos. Qual seria então, como é que seria construída essa justificativa? Ora, primeiro nós precisamos inserir o tema do feminismo e da violência doméstica no cenário social. Nós precisamos apresentar os dados que demonstram que é relevante, que tem urgência e utilidade, não necessariamente urgência, nem toda pesquisa tem relação com urgência, mas pelo menos utilidade prática para a ciência e principalmente para a realidade social, estudar aquele objeto. De que forma nós vamos demonstrar, de que forma o estudo daquele objeto pode contribuir para o atendimento de uma determinada demanda da realidade social. E, gente, se o meu objeto não tiver nenhuma utilidade para demandas sociais, se eu quiser apenas estudar porque eu quero estudar, pode, perfeitamente. Só que quando você está no campo da ciência, sobretudo quando envolve investimento público, toda pesquisa tem investimento, direto ou indireto, público ou privado, mas sempre tem investimento, é difícil convencer quem está investindo na sua pesquisa se você não apresentar de que forma aquela pesquisa pode solucionar um problema lá fora, pode contribuir para o atendimento de uma demanda, para a superação de um entrave e principalmente para a promoção aí no campo do direito, dos direitos. Então, eu preciso apresentar as razões pelas quais eu compreendo que investir naquela pesquisa pode produzir resultados positivos no sentido da democratização das relações, da superação de um problema, de uma violência. E aí eu preciso apresentar, por exemplo, nesse caso de violência doméstica, os dados da violência doméstica. Eu já sabia disso, mas onde é que eu pego esses dados? Aqui vai um pulo do gato importantíssimo. Na pesquisa, você não pode colocar, como eu vejo muito nos projetos, a violência doméstica é o maior problema no Brasil. Não tem como. A gente não pode fazer uma afirmação dessa. Nós não temos como dizer que a violência doméstica é o maior problema do Brasil porque nós não estabelecemos os critérios pelos quais nós chegamos a essa conclusão. Segundo, nós não somos pesquisadores com essa totalidade toda, com todo esse calibre, para afirmar algo dessa natureza. Não. Então, nós nunca vamos construir afirmações categóricas. Lembre-se que a pesquisa é pautada por humildade e prudência. Segundo, você na hora de construir, você coloca lá, a violência doméstica é o principal problema do Brasil. Cadê a fonte? Como foi que você chegou a essa conclusão? Você colocou essa afirmação e tirou ela de onde? Você tirou de um livro? Você tirou de um site especializado? De onde você tirou essa informação? Você tem que indicar. Você tem que apresentar a origem daquela afirmação categórica que você fez. Gente, se ela não for categórica, a violência doméstica pode ser compreendida como uma grave situação de violação de direitos em nosso país. Essa é uma afirmação mais humilde, mais prudente. Agora, é fundamental que ela esteja lastreada em dados, que você indique conforme, aí aqui é importante, viu, pessoal? Outra dica fundamental. Já esses dados eu vou tirá-los de onde? Você pode tirar esses dados da internet e você pode tirar esses dados de livros, não há problema. O que é fundamental é que você indique de onde você os está tirando, por que você escolheu aquela e não outra fonte, e principalmente que você busque fontes confiáveis. Tem gente que está construindo um projeto e pega a informação lá de um site da internet que ele mesmo, o próprio site diz, olha, aqui não tem informação segura, a gente produz conhecimento, mas a gente não tem nenhuma preocupação com a veracidade da informação. O próprio site diz isso, tem um site muito conhecido que diz isso. É claro que a informação que dali provém, ela não serve para a construção da pesquisa científica. Ela pode servir para qualquer outra coisa, menos para isso. Eu sugiro que, tanto quanto possível, você se valha de sites oficiais, estatais, ou não estatais, mas de reconhecida notoriedade, que sejam sites que tragam informações confiáveis, de modo a evitar que a sua pesquisa esteja furada, amparada em dados que não apresentam consistência. Eis aí o primeiro ponto, o primeiro aspecto da justificativa. Claro, tem mais coisa para a gente abordar, mas eu deixo para o nosso próximo episódio da nossa série
pesquise direito. Sou o professor Jean Nunes, peço que o amigo divulgue o nosso material, os nossos episódios em vídeo e em podcast. Deixe o seu comentário aqui no feed, sua sugestão de tema que seja abordado, sua dúvida, para que a gente possa melhorar o nosso trabalho, ok? Forte abraço e até a próxima!